numa situação de doença, a gente fica ali, às vezes pessoas fazem coisas contra a própria vida, por causa do medo do futuro, por causa de um diagnóstico. Então que a gente coloque as nossas vidas diante do Senhor, porque nós somos do Senhor, nós estamos no Senhor. Então, assim como diz Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, e que a gente tenha como único temor servir a Cristo, e temor não é medo do Senhor, é respeito pelo Senhor, e que todo medo vai embora quando a gente realmente crê que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas são muitos os sentimentos, a decepção, algumas escolhas que a gente fez lá no passado podem às vezes estar trazendo hoje para nós um desapontamento, uma decepção. O que a gente faz com isso? Às vezes uma tristeza. Algumas escolhas são realmente irreversíveis, não adianta, mas isso não pode afligir a nossa alma, não deixar a gente desanimado a ponto de também fazermos escolhas erradas. Que a gente possa, de fato, ter ciência de que às vezes algumas escolhas não vão dar tão certo, mas que aquela decisão que a gente tomou, a gente coloca diante do Senhor, para que o Senhor ajeite as coisas. Só o Senhor pode ajeitar as coisas, nós não podemos fazer nada. Então que a gente coloque diante do Senhor, e Ele, quando a gente tem essa firme fé no Senhor, então mesmo quando a gente faz alguma coisa que não foi muito legal, que hoje está me trazendo uma certa tristeza, eu me coloco diante do Senhor. E como diz em 2 Coríntios 4:1, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Então que a gente não tenha desânimo na nossa vida, que a gente cumpra as coisas, que a gente se coloque a serviço do Senhor, e o Senhor estará à frente de todas as coisas e nos ajudará a não desanimarmos. Olhar apenas para trás e ficar lamentando as nossas escolhas é errar o alvo, porque a gente tem que olhar para o Senhor e não para o que nós fizemos, porque o Senhor nos perdoa e tem misericórdia das nossas vidas, mas que a gente se alegre, que a gente não tenha tristeza no coração, como diz em Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Então que a gente se alegre e a tristeza vai embora. Amargura. Quando estamos amargurados, quando a gente não perdoa, a gente escolhe não perdoar alguém por alguma situação, algo que a pessoa fez em relação a nós, a gente está alimentando o ressentimento, a amargura. Então que a gente escolha sempre perdoar. Sempre. Não há outra alternativa. O perdão é o melhor para nós e para o outro também. Então que a gente escolha sempre perdoar. Então assim, quando nós, Mateus 18, tem algumas parábolas que o Senhor fala, e nessa parábola, o servo incompassivo, onde ali o rei, ele escolheu perdoar, e ele perdoa o servo, e aí o servo sai e vai e não perdoa aquele que tinha uma dívida. O perdão é a melhor forma, como diz Romanos 12:19, meus amados, nunca se vinguem, mas deixem que a ira de Deus se manifeste, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, nosso perdão, porque quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse se vingando da pessoa, querendo uma vingança contra outra pessoa, querendo que esse não perdoar fira a pessoa. Só que cabe a nós perdoar, que o Senhor faça conforme Ele quiser na vida do outro. Não somos nós que ditamos a vida do outro, o que deve acontecer na vida do outro. Então, por isso, o perdão. Quando a gente não perdoa, a gente demonstra que a gente não está crendo no Senhor. Porque se na palavra do Senhor, como disse aqui que a gente leu em Romanos 12:19, que minha é a vingança e eu retribuirei, se a gente não está perdoando, é como se eu quisesse eu vingar. Então a gente está crendo naquilo que o Senhor pode fazer. Isso é importante a gente entender, Outra questão é a ira. Por muitas vezes fazemos escolhas quando a gente está irado, nervoso, a gente já vai lá e mete os pés pelas mãos também, quando estamos irados.
Mas o Senhor fala para que a gente se livre de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade, como está em Efésios 4:31. Deus nos proíbe. É isso que está dizendo aqui. Livre-se de toda amargura, indignação e ira. Então Deus está nos proibindo dessa atitude de ira, da escolha de irarmos para a gente, não realmente não pecar nas escolhas que a gente faz. Porque se a gente realmente não consegue dominar, se nos colocarmos diante do Senhor quando a gente está nervoso, para que o Senhor realmente acalme o nosso coração e que a paz volte a reinar no nosso coração, para que a gente faça a melhor escolha, porque no momento do nervoso, da ira, a gente não faz as melhores escolhas e a gente não pode, né? Então que a gente realmente possa apaziguar a ira que há em nós antes que o sol se ponha, que a gente não vá dormir com a ira no coração também, como o Senhor diz aqui na palavra dele, ali em Efésios 4, no versículo 27, que apazigue a ira, que a gente não durma com esse nervoso, com essa ira no coração, senão a gente vai amanhecer e vai fazer outra escolha errada de novo. Vamos estar nervosos, a gente vai continuar pecando contra o Senhor. A impaciência, às vezes a impaciência no trânsito, às vezes a impaciência em situações com o filho, que tira aquela nossa paciência e faz com que a gente escolha coisas erradas. No trânsito, quantas situações a gente vê, às vezes até morte, porque as pessoas com aquela impaciência, elas fazem as escolhas erradas e as atitudes e decisões inconvenientes. Então, sermos impacientes também vai nos fazer pecar. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Se nós somos e nos mantemos impacientes e não clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê também essa tranquilidade no coração, nós estamos também com pouca fé no Senhor, A gente está demonstrando uma incredulidade naquilo que o Senhor fala, porque Ele diz aqui que Ele é Deus e que a gente se aquiete, que o nosso coração se aquiete. Então não é que a gente não vai passar por um momento em que a gente se sinta impaciente, mas a gente precisa clamar ao Senhor em todo o tempo, e mais ainda nesses tempos em que a gente está impaciente, para que o Senhor clareie as nossas ideias, a nossa mente, para que a gente não faça aquilo que desagrada a Deus. Desânimo, como a gente falou de decepção também, às vezes a gente escolhe desistir de algum projeto, de alguma coisa, porque a gente fica desanimado com alguma coisa que aconteceu, mas que a gente escolha prosseguir, que a gente escolha colocar tudo nas mãos do Senhor e prosseguir, para não nos desanimarmos, Quando a gente desanima é como se a gente tivesse perdido a fé, o desânimo, falar, não vou mais fazer, não vou mais levar esse projeto adiante, é como se a gente estivesse perdendo a fé. Então que a gente possa realmente renovar a nossa fé diariamente, nos colocarmos, adorarmos ao Senhor, pedindo para que o Senhor nos fortaleça, para que a gente enfrente, porque às vezes diante das provações a gente desanima e a gente acaba fazendo o quê? Desanimando, aí a gente escolhe não fazer, não terminar o projeto e tal, por causa desse desânimo, por causa das provações, mas que a gente possa ter a nossa fé renovada, para que a gente possa alimentar a nossa fé. E são tantos os pontos, às vezes a reclamação, a gente escolhe murmurar ao invés de falar para o Senhor que aquilo está nos incomodando, a gente fica reclamando o tempo inteiro e a gente está fazendo o quê? Demonstrando que a nossa fé está enfraquecida, a nossa confiança no Senhor está enfraquecida. E aí a gente fica ali, murmura e reclama. E aí a gente, como o povo do Egito fez, que reclamava, o Senhor os tirou do Egito da escravidão e o povo ali no deserto reclamando, murmurando, não confiando. A confiança, cadê a confiança no Deus, no Senhor, que é o nosso Deus, Então, como diz Hebreus 3:8, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação do deserto, ali nos israelitas, Mas que a gente possa ser encorajado pelo Senhor, por sua palavra, e que a gente encoraje uns aos outros. Se a gente às vezes vê uma outra pessoa reclamando, murmurando, que a gente possa
murmúrio, né? E na mesma lamentação, na mesma reclamação, porque às vezes a pessoa vem reclamar de algo, a gente, né? Reclamar do país, do governo, sei lá do que, e a gente entra na reclamação e na murmuração, ao invés de a gente colocar diante do Senhor, pedir para o Senhor para que realmente o Senhor